Iniciando a videoaula de agora, vamos falar sobre valas de infiltração. Num terreno eu posso colocar, se eu for fazer infiltração de esgoto, eu posso colocar sumidouro ou valas de infiltração. Eu não vou colocar os dois, ou é sumidouro ou é valas. As valas são colocadas quando o nível do lençol é um pouco mais alto, né, mas não raso demais. Se for muito raso, tem que ser canteiro de infiltração e evapotranspiração. É quando o nível do lençol freático é menor do que 3 metros, mas também não é 1 metro, né? É um pouco mais. Quando eu falo de valas de infiltração, eu falo de no mínimo 2. A norma fala em revezamento. Então, se eu for dimensionar 2 valas, eu vou dimensionar cada uma para 100% da minha necessidade de infiltração. Porque uma vai ser usada e a outra vai ficar em revezamento, e vai ficar parada e depois de algum tempo vai ser revezado esse uso. As valas de infiltração são baseadas também na NBR 13.969 de 97 e existe a possibilidade de usar também 3 valas de infiltração. Se eu for usar 3 valas, também vai ser em regime de revezamento, sendo 2 usadas e uma parada, e vou revezando periodicamente. A distância mínima entre os eixos de cada vala é de 2 metros. A profundidade útil normalmente é de 30 centímetros. O comprimento máximo admitido de cada vala é de 30 metros. E a declividade do tubo distribuidor da vala, o qual deve ser perfurado, deve ser de 0,3%, ou seja, uma declividade bem pequena. Continuando aqui. Ao percorrer o terreno pelos subcoletores e coletor predial e ao passar pelo tratamento, como a gente pode ver nessa figura aqui, o esgoto vai... Aqui é a coleta do esgoto, né? A edificação está para o lado de cá, que eu só peguei o corte da parte do tratamento. Aqui vai tendo uma declividade nos subcoletores, né? Aqui no coletor predial. Quando passa pela fossa também tem um caimento, no filtro também tem um caimento. Então, se eu fosse fazer as valas sem bombeamento aqui, elas já começariam muito profundas. Então, aqui teve que ser colocado um recalque, né, um bombeamento de esgoto. E as valas de infiltração foram feitas em cima de um aterro, né, dentro desse aterro aqui, para que ficasse distante do lençol freático no mínimo 1,5 m, né, de altura, acima do lençol freático. Então, isso aqui é uma situação que pode acontecer bastante aqui em Florianópolis, quando a gente tem um lençol alto. E a partir do momento que chegou aqui na caixa de distribuição, não poderia aqui ser uma caixa de inspeção, tem que ser uma caixa de distribuição para que eu lance metade do esgoto para um lado e metade para o outro. Por que que aqui está tendo 3 caixas de distribuição, uma principal e 2 secundárias? Porque aqui eles usaram, ao invés de 3 valas, eles usaram 6. Então, na verdade, eu posso usar múltiplos de 3 valas de infiltração. Só que eu tenho que colocar essas caixas de distribuição. Porque se tivesse usado só 3 valas, não teria sido suficiente. Então, aqui eles usaram 6 valas e uma caixa de distribuição primária e uma secundária. Então, a primária divide o esgoto em 2 partes e a secundária divide o esgoto aqui em 3 partes iguais, uma para cada vala. Essa caixa de distribuição também é usada quando eu tenho mais de um sumidouro. Sou obrigada a usar essa caixa. Essa caixa de distribuição, ela pode ser visualizada aqui, ó. Então, essa daqui é aquela secundária. Ela é dividida, aqui a planta, né? O esgoto entra por aqui, daí passa por 3 vertedouros. E a vazão, então, em cada vertedor é a mesma. Aqui é o corte, então aqui a gente observa, ó, entra por aqui, aí passa pelo vertedor, vem para a câmara de saída e sai por aqui.
O detalhe da outra caixa de distribuição, que é aquela com 2 saídas, eu coloquei na apostila de esgoto. Se alguém quiser, é só me pedir. Agora vamos ao exemplo de dimensionamento das valas de infiltração. Então, continuando aquela mesma residência, né, para 3 dormitórios, em Florianópolis, alto padrão, solo argiloso, lençol freático, 4 metros de profundidade. Então, aqui repete todo aquele cálculo, né, não precisa fazer tudo de novo. A área de infiltração, a gente já fez esse cálculo no sumidouro, então não vou refazer, vocês já sabem como é que é. É o mesmo cálculo que foi feito lá. O que muda é daqui para frente o dimensionamento das valas. Vala de infiltração não tem parede. A gente escava o buraco no tamanho do projetado e coloca a manta bidim, depois brita. Não tem parede de alvenaria, tá? Então, não preciso me preocupar com a parede. O tamanho que eu dimensionar já é o tamanho que vai ser executado. Não tem que acrescentar as paredes. Então, aqui eu fiz duas opções. A opção 1 com 2 valas e a opção 2 com 3 valas. A opção 1 então, como são 2 valas, cada vala tem que ser capaz de infiltrar 100% da contribuição diária de esgoto, né? Porque eu uso em revezamento. Então, aqui, ó, a profundidade útil padrão 30, a largura 1 metro, que é para casa. Se fosse para um prédio, até poderia usar 1,5 metro. A vigilância normalmente aceita. E o cálculo do comprimento da vala. Então, aqui, a área de infiltração necessária, no caso 100%, porque são 2 valas e cada uma tem que ser capaz de infiltrar 100% do esgoto, né? Então, aqui eu substituo pelo 40, 2 vezes HU mais A vezes L. Então, resumo da obra, aqui o HU é 30, então 2 vezes 30, 1,60, mais A, que é a largura, 1, então 1,60 vezes L. Então, eu tenho área igual a 1,60 vezes L, 40 igual a 1,60 vezes L. Isolo L, que é o comprimento, né, a extensão da vala. Eu tenho, então, 40 dividido por 1,6, 25 metros de vala. A vala pode ir no máximo até 30 metros. Então, 25 ainda está dentro do permitido. Porém, é muito difícil que eu tenha um espaço desse tamanho no terreno para colocar essa vala. Aqui, então, tá as valas em planta baixa. Para 2 valas, na verdade, eu nem preciso de caixa de distribuição, porque como eu vou fazer o revezamento, eu coloco o cap, né, o tampãozinho aqui nessa daqui e deixo o esgoto fluindo só para lá. Quando eu for revezar, eu troco o cap, né, coloco o cap aqui e abro essa vala aqui. Então, para quando é só 2 valas, eu não preciso ter essa caixa de distribuição, porque eu uso em revezamento. Aqui é o corte da vala, o corte transversal, né? Então, aqui, ó, profundidade útil é só da geratriz inferior do tubo distribuidor até o fundo da vala, 30 centímetros, e largura 1 metro. E ela é envolta em manta geotêxtil, né? A famosa manta bidim. Aqui é o corte longitudinal da vala. Então, assim, o correto mesmo a norma prevê que se coloque uma ventilação aqui no início e no final da vala. A vigilância, às vezes, aprova sem, tá? Mas se for seguir a norma corretamente, teria que colocar. Aqui só tem um errinho, eu tenho que dar uma arrumada nessa apostila, que aqui eu coloquei 12,5, tá? Mas na verdade aqui é 25 metros. 12,5 é quando eu tenho 3 valas que a gente vai ver a seguir. A opção 2 é usar 3 valas de infiltração. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que daí a minha área de infiltração necessária é só 50%. Então, eu vou pegar 40 metros quadrados, que é a área necessária para infiltrar 100% do esgoto, e vou multiplicar por 0,5, ou dividir por 2, dá no mesmo. Igual a 1,6 L. Então, o L vai ser 20 dividido por 1,6, vai dar 12,5, metade do tamanho quando eu uso 2 valas. Então, aqui eu tenho a caixa de distribuição, uma entrada vai ficar fechada e as outras 2 vão
ficar funcionando e eu vou revezando o uso. Aqui, então, deu metade do tamanho. A largura aqui é 5 metros, né? Porque eu tenho que ter 2 metros entre o eixo de uma vala e o eixo da outra vala. Se a minha vala tem 1 metro e aqui tem 1 metro, né? Então, aqui tem meio, aqui então vai ter que ficar 1 metro de distância. Então, a nossa aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. E agora, mãos à obra, fazer exercícios.